A Segunda Morte de Odilon, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 24. Linda, primeira parte. Linda era uma das gatinhas mais antigas em nossa companhia no hospital. Desde a sua fundação, ela apareceu e passou a conviver conosco. Uma gata comum, muito bonita, de pelos brancos com rajas amarelas. Embora fosse a maior dentre os nossos felinos, talvez fosse a mais meiga. Linda era dócil e tinha uma peculiaridade. Sempre defendia os menores contra os maiores e dividia com eles a sua ração. Ela mesma nunca pudera ter filhotes. O veterinário, Dr. Valtric, depois de alguns exames, concluiu que, por possuir um ovário pequeno, não conseguia ovular. Agora, Linda estava doente, prestes a deixar o seu corpo cansado. O diagnóstico era múltiplo: coração fragilizado, reumatismo e pequeno tumor no fígado. Os animais, claro, também têm o seu momento de desenlace e estão, quanto tudo o que existe, sujeitos à lei de evolução. O Dr. Valtric, chamado outra vez para examiná-la, comunicou-me que lhe restavam poucas horas de vida. Linda estava prestes a entrar em estado de coma. Manuel e Domingas foram avisados e, juntando-se a mim, ficamos a esperar o instante de sua partida. Doutor, disse-me o prestimoso veterinário, penso que antes do anoitecer ela partirá. Sentei-me ao lado de Linda e de quando a quando lhe coçava as costas e a cabeça. E ela, com grande esforço, abriu os olhos para me enxergar. Interessante. Comentei com os meus amigos. A separação, mesmo quando se trata de um animal, é difícil. Linda, praticamente, é um símbolo do hospital. Todos a amam muito. Nunca vi uma gata tão dócil, educada. Quando subia à minha mesa de trabalho no consultório, enquanto eu não dizia para se deitar em meio à papilada, ela não se deitava. Vinha ao meu colo e proporcionava relaxamento. Muitos de nossos internos criaram grande simpatia por ela. Doutor, disse Valtric, eu cheguei a cuidar de alguns cães e gatos de Chico Xavier. Ele conversava com os seus animais de estimação. Contava-me casos interessantes. Às vezes, se referia às suas encarnações passadas. Pois é, Valtric, e tem gente, mesmo alguns espíritas, que não acreditam que os animais sobrevivam em sua individualidade. Ah, um dia, doutor, ele contou comigo, ou seja, ele comentou comigo que até as árvores sobrevivem à morte, principalmente aquelas de maior porte e que já integram espécies consideradas mais evoluídas. Perguntei então como se dava o fato da sobrevivência das árvores e ele explicou. Valtric, continuam a integrar as matas e as florestas que sempre integraram. Elas não desaparecem quando caem ou são cortadas ou queimadas. Elas, em seu duplo, não morrem. Nada morre. Por exemplo, a floresta amazônica também existe no mundo espiritual. Na época, doutor, eu não entendia o que Chico dizia. Se ele fosse dizer tudo o que sabe, a cabeça de muita gente iria fundir, repliquei. Não obstante, a semente de qualquer planta é um trabalho de individualização da mônada.
Os átomos que se aglutinam vão tomando forma. Escreveu um sábio espírita que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal. E no caso dos animais, doutor? Questionou-me Valtric. Os animais, por exemplo, que morrem aqui, para onde vão? Depende, respondi. Cada ser, como cada coisa, tem a sua trajetória. Um átomo ou uma célula não existe de maneira aleatória. Tudo vive subordinado à lei da criação. Um animal como a Linda, quando morre aqui, enfrentando assim a sua segunda morte, na maioria das vezes renasce na Terra, mas pode ser que venha a renascer em outros mundos, ainda a renascer no seio de outra espécie animal, e aduzir. Tudo obedece a determinado espírito de sequência. O assunto é complexo. Reflitamos, no entanto, no que está escrito em O Livro dos Espíritos. Tudo se encadeia no universo, do átomo ao arcanjo, que, por sua vez, também começou por ser átomo. Linda? Ela, ao que creio, renascerá na Terra, porque Linda é portadora de melhoria genética para a espécie. Muito embora não tenha podido ter crias deste outro lado, ela haverá de ser mãe na Terra. A nossa melhoria íntima se reflete em nosso melhoramento genético. Acontece também com os animais. No futuro, todos os animais terrestres haverão de ser mais mansos e inteligentes. Mais inteligentes? Indagou Valtric. Sim, o instinto é uma espécie de inteligência. Trata-se de uma inteligência rudimentar. Está lá em O Livro dos Espíritos. Nos mundos superiores, os animais são mais inteligentes. Continuam na condição de animais, mas são mais inteligentes. A natureza é mais perfeita, espiritualizada. Vejamos na Terra. As águas dos rios costumam ser traiçoeiras, formam cachoeiras, correm, às vezes, em grande velocidade, provocam muitos afogamentos. Nos mundos superiores, igualmente, em suas dimensões espirituais, os rios deslizam com tranquilidade. As suas águas são mais etéreas, leves. Eles nunca são traiçoeiros. Interessante. Não temos animais peçonhentos, répteis, porque isso é uma coisa de mundo inferior. Nos mundos superiores, não iremos nos deparar com animais venenosos, insetos transmissores de doenças. Silenciei por instantes e, sem deixar de observar Linda, que respirava cada vez mais lentamente, emendei. Linda, deste outro lado, viveu muito e aprendeu muito na convivência com os homens e outros animais. O seu instinto foi sendo melhorado. Ela nunca atacou um pássaro, nunca mostrou os seus dentes para quem dela se aproximava. O seu melhoramento psíquico se refletiu em sua genética e, renascendo na Terra, concorrerá para o melhoramento genético de outros bichanos. Penso que, não tendo filhotes aqui, no plano espiritual, possuirá numerosa prole na Terra. Domingas, até então em silêncio, comentou: Interessante, doutor. A gente no Espiritismo fala pouco sobre a evolução dos animais. Há quem diga que o animal sempre será animal. Se fosse assim, minha cara, o animal contrariaria a lei da evolução. O animal não é uma máquina.
Não é uma aglomerado de células. As sementes de uma árvore de qualquer espécie armazenam todas as suas conquistas. Notem como, no mundo, as árvores frutíferas, consideradas nativas, estão desaparecendo. As mangueiras, as jabuticabeiras, os pessegueiros, as videiras, os mamoeiros, até mesmo legumes, não é, doutor? Sim, respondi. Tudo está se submetendo a melhoramento genético. Como será a reencarnação de Linda? Inquiriu Valtric. De maneira mecânica, respondi. Ela se sentirá atraída para a espécie a que pertence e, na primeira oportunidade, fará parte de uma ninhada. O que acontece com as sementes das árvores? São levadas pela chuva, pelo vento, pelos pássaros, não é assim? Não viajam por vezes quilômetros e quilômetros, até que encontrem a gleba adequada, onde possam germinar? Em ponto infinitamente menor, acontece com as plantas e os animais o que acontece com os seres racionais. Quando vamos reencarnar em geral, sentimos-nos magneticamente atraídos para o grupo ao qual pertencemos, o grupo de nossas afinidades ou desafinidades. E explicitei. Por um processo de imantação é que todos nos sentimos atraídos de maneira recíproca. Acontece entre as diferentes raças humanas, entre as diferentes culturas, enfim, entre os diferentes modos de pensar. Muito curioso, doutor, exclamou Domingas. Ninguém vive de maneira aleatória, prossegui. Forças imponderáveis controlam os fenômenos ponderáveis. Doutor, avisou-me o veterinário, a Linda está partindo. O seu coração está parando de bater. Naquele momento, abaixei-me e peguei-a em meu colo e, em silêncio, pedi ao Criador que conduzisse a nossa gatinha pelo melhor caminho e que ela pudesse renascer, ligando-se a uma família que viesse a ter por ela a mesma estima que tivemos.